Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Eu quero pedir a você que você continue com seu coração aberto, com paciência, apesar do calor. Louve a Deus porque você não está de terno e gravata e que você fique tranquilo aí para podermos ler a palavra de Deus. Comentei aqui com algumas pessoas que estavam aqui mais cedo. Fui convidado pelo pastor Marcelo, mas também tenho o aval do pastor Rui também. Ele também conversou comigo sobre a minha estada aqui nessa noite. E eu estava comentando com algumas pessoas que no domingo que vem eu estarei pregando na igreja do Flamengo. Fui convidado para pregar lá. E lá eu acredito que eu estarei mais tranquilo. Talvez a mensagem dure aí umas 3, 4 horas, porque lá tem ar-condicionado na igreja do Flamengo. Então é mais tranquilo. Irmãos, tirando esse momento de alegria aí, vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, para a nossa meditação nessa noite. Aquele que não trouxe a Bíblia, acredito que os irmãos vão projetar aqui. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na Bíblia de quem está perto de você. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo número 66. Acompanhe a leitura do texto. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 66. Diz assim o texto: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Só até aí, fecha os teus olhos, fica com a sua Bíblia aberta. Vamos pedir a Deus que esteja abençoando a nossa vida com entendimento, com compreensão da palavra nesse momento. Eu vou pedir a Jéssica para orar, pedindo a Deus que abra os nossos corações, a nossa mente, que abençoe a minha vida e que nós possamos receber do Senhor nessa noite. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por esse dia. Agradecemos ao Senhor porque Tu és um Deus bom, Pai, e tem olhado pelo Teu povo. Pai querido, eu clamo ao Senhor para que a Tua palavra, Senhor, seja falada aos nossos corações, para que nós, ó Deus, tenhamos os nossos corações abertos para ser, ó Deus, não só ouvintes, mas praticantes, ó Deus, da Tua palavra. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Sérgio, Senhor, que ele venha ser, ó Deus, continuamente ministro do Senhor. Que ele seja, Senhor, tocado pelo Teu Espírito Santo e anuncie, Senhor, as boas novas ao Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, foco e atenção na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Te louvamos, Jesus. Senhor Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite para edificação do povo de Deus, para fortalecimento da sua fé, para a edificação da sua vida. Irmãos, o texto que nós lemos, o texto do Evangelho de João, ele faz uma narrativa de parte do ministério de Jesus. E é interessante nós olharmos o texto bíblico e vermos, irmãos, um fenômeno que acontecia naquela época e que acontece também nos dias de hoje. E um fenômeno que vai servir como um pano de fundo, como uma base para a nossa meditação, para a nossa compreensão dessa porção da palavra nessa noite. Se você prestou atenção na leitura do texto, você viu o texto dizendo que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, eu chamo isso de um evento, um fenômeno que acontecia com aquelas pessoas naquela época. Não é muito diferente hoje.
Mas me chama a atenção e me causa surpresa que essas pessoas estavam andando com Jesus, estavam acompanhando Jesus, estavam ali do lado de Jesus, vendo tudo que Jesus fazia. E João está dizendo aqui que na sequência, num determinado momento do ministério de Cristo, e o texto é muito claro, o abandonaram e já não andavam mais com ele. É um fenômeno, irmãos, de pessoas que mesmo terem ouvido Jesus falando, mesmo tendo visto Jesus realizando o seu ministério, a sua obra, o texto diz aqui que muitas pessoas abandonaram e já não andavam mais com ele. Se você olhar o contexto anterior dessa passagem, você vai ver o que incomodou aquelas pessoas. A mensagem de Jesus incomodou o ouvido daquelas pessoas, a mensagem de Cristo foi dura e pesada para aquelas pessoas, elas não gostaram daquilo que Cristo estava anunciando e resolveram se afastar. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para esse se afastar, porque isso acontece também nos nossos dias, isso acontece hoje em dia. Muitas pessoas que às vezes caminham ou caminharam conosco, ou caminham conosco longo tempo, longos anos, servindo ao Senhor, ouvindo a palavra, e num determinado momento não caminham mais, um determinado momento se afastam, um determinado momento somem, se vão para outras direções que não a presença de Deus e não uma direção em que se encontra também a palavra de Deus. Muitas pessoas resolveram abandonar. Tem sido muito comum nos encontros de pastores, nas reuniões de pastores, da liderança das igrejas, não só da presbiteriana, mas também outras denominações, tem sido muito comum a gente ouvir pessoas, pastores falando, comentando, reclamando, de pessoas que depois da pandemia não voltaram mais para a igreja, de pessoas que se afastaram, de pessoas que se esfriaram, de pessoas que se distanciaram, de pessoas que de fato abandonaram aquela caminhada em que estavam. E olhando para esse texto, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui nessa noite, para fortalecer a sua vida, para fortalecer o seu coração, para te auxiliar a caminhar firme no propósito que você fez com Deus, no compromisso que você fez de andar com Deus, na palavra que você deu para Deus de que você andaria com Ele. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite tem esse sentido, de nos manter firmes na presença de Deus. Porque, assim como naquela época, hoje em dia, muitas pessoas também têm se esfriado e têm abandonado. E têm vivido uma vida de um risco muito grande. Correm um risco muito grande. Porque a Bíblia diz que aquela pessoa que se afasta, ela está correndo um risco de passar a eternidade longe de Deus. E de passar a pior experiência que eu posso imaginar na vida de qualquer pessoa, que é a perdição eterna, que é o inferno, longe de Deus. Por isso o meu primeiro desafio para aqueles que estão aqui nessa noite, é que se você ainda não aceitou Jesus como Salvador pessoal da sua vida, aproveite essa noite. Aproveite essa noite. Que ao final dessa mensagem, você possa estar com seu coração aberto, falando: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te aceito, eu quero andar na tua presença, me dá força para jamais sair do teu caminho e jamais fazer como esses homens fizeram aí, que João registrou, que abandonaram a caminhada juntamente com Jesus. Mas que todos nós que aqui estamos, estejamos firmes no propósito de caminhar juntamente com o Senhor Jesus, amém? Irmãos, e para isso nós precisamos compreender algumas coisas aqui desse texto, algumas coisas rapidamente aqui dentro dessa passagem. Nós precisamos compreender algumas coisas que estão, irmãos, na fala de Pedro, na resposta que Pedro dá diante de um questionamento de Jesus. Jesus ali reunido com os seus apóstolos ali, ele vendo ali que alguns já não queriam andar mais com ele, ele pergunta para aqueles homens, versículo de número 67. Então perguntou Jesus aos 12,
porventura quereis também vós outros retirar-vos? Irmãos, Jesus faz uma pergunta para aqueles homens e a resposta de Pedro é a resposta mais fantástica que alguém poderia dar para um questionamento como esse. Pedro responde para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E é nessa resposta de Pedro que eu quero compartilhar essa mensagem nessa noite, para fortalecer o coração daqueles que aqui estão. Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Para onde eu vou? Irmãos, nós temos que entender, olhando para a palavra de Deus, que Jesus é a opção, a única opção. E esse A que eu uso aqui é uma ideia de única. Jesus é a única opção que nós temos. Jesus é a única esperança que nós temos de ver na sequência da nossa jornada, a nossa vida sendo preservada pelo Senhor da glória por toda a eternidade. Pedro dá a resposta, irmãos, que deve ser uma resposta nossa também. Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem a resposta, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só o Senhor, para onde eu vou? Eu não tenho outra opção. Irmãos, e nós temos vivido dias em que muitas mensagens são apresentadas, colocando outras opções para a vida do homem no lugar de Jesus. Muitas outras possibilidades, muitas outras formas de caminhar nesse mundo, e a sociedade apresenta uma forma, religiões apresentam uma forma, grupos sociais, políticos apresentam uma forma, mas Pedro dá a resposta que deve estar dentro do nosso coração. Só Jesus tem palavra de vida eterna. E nós precisamos compreender isso, irmãos, e abraçar isso no nosso coração. Porque nós podemos enxergar aqui que é só através de Jesus, em primeiro lugar, que nós conseguimos a salvação. Só através de Jesus nós conseguimos a salvação, e não sou eu que afirmo isso, é a palavra de Deus que afirma isso para nós. Nós não temos opções, nós não temos alternativas, nós não temos outros nomes, por mais que apresentem para nós outras possibilidades. A Bíblia ensina para nós que o único caminho para alcançarmos a salvação é através do Senhor Jesus, através de Cristo. E só Jesus nos garante essa salvação. O dinheiro não vai te garantir, os seus bens não vão garantir. Até pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo atrás, há uns 500 anos atrás, tinha gente que comprava um lugar no céu. E isso revoltou Lutero, e Lutero então faz a promoção de todo o evento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Porque tinha gente vendendo lugar no céu, e tinha gente que tinha dinheiro que falava: estou tranquilo, estou com dinheiro, está favorável, vou para o céu. E não é assim, irmãos. A Bíblia nos ensina que a única forma do homem chegar e alcançar a salvação é através da pessoa do Senhor Jesus, que morreu lá na cruz e que nós cantamos aqui nessa noite. E que eu vou pedir o Ministério do Louvor para a gente cantar no final, se puder. É através da cruz de Cristo. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, o texto diz assim: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia Paulo. 1 Timóteo 1,15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Foi Cristo que veio. Não foi Pedro, não foi José, não foi Sérgio, não foi Maria, não foi João, não foi Paulo, foi Cristo. Ele é o caminho, Ele é a opção. Irmãos, e a resposta de Pedro, ela deve ecoar no nosso coração, ela deve sacudir a nossa mente, ela deve mexer com o nosso interior, quando nós pensamos que não tem outra opção. Por isso devemos permanecer firmes no Senhor da glória, porque não tem outra possibilidade. Aqueles que se afastam de Cristo estão se afastando da possibilidade. Estão afastando daquele que é a única forma de nós alcançarmos o Senhor da glória e receber a salvação. É através de Cristo Jesus. Perdão, se você tem a plena convicção disso,
se você tem esse pleno entendimento e você está firme nos caminhos do Senhor, andando com o Senhor, e eu louvo a Deus que tem muitas vidas que estão aqui na igreja nessa noite, que eu vejo aqui caminhando há muitos e muitos anos. Todos os domingos que eu estava aqui, pessoas estão aqui também, e isso é motivo de louvor ao nome do Senhor, porque muitas pessoas aqui entenderam que não tem outra possibilidade. E nós queremos andar com o Senhor, caminhar com o Senhor, porque foi Ele que veio ao mundo para salvar os perdidos, para salvar os pecadores. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, a fé em Jesus. É assim que nós alcançamos, irmãos, e recebemos a salvação. E essa palavra tem que nos manter firmes, essa palavra tem que nos manter apegado a Jesus, achegado às coisas de Deus. Ao contrário de muitas pessoas que têm preferido se afastar, têm se esfriado e caminhado em outras direções e por outros caminhos, essa palavra de Pedro, que reconhece que só Jesus tem a palavra de vida eterna, deve fortalecer o nosso coração, e essa é a minha oração para cada um que está aqui nessa noite, que o seu coração seja fortalecido pela fé no Senhor Jesus, exclusivamente no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muitas pessoas caminham, se assentam nos bancos das igrejas, mas vão se esfriando, e quando eu era criança aqui no Lindéia, me falavam sempre sobre a brasa, me davam a figura da brasa, que estava ali no braseiro, mas que quando uma vez retirada do braseiro e colocada separada, ela ia se esfriando, até se apagar. Irmãos, nós precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer juntos, precisamos permanecer em comunhão, porque a salvação, ela vem mediante a fé em Jesus. Não é por causa das nossas obras, do nosso esforço, não é por causa do que nós podemos fazer, mas é por causa da obra de Jesus lá na cruz. E a nossa fé em Jesus é que nos garante a salvação. Primeiro ponto é esse, irmãos. Porque eu devo permanecer firme, porque eu não tenho outra opção, eu não tenho outro caminho. Eu preciso permanecer na presença do Senhor, ainda que ninguém mais queira, ainda que outras pessoas estejam se afastando, meus amigos, minhas amigas, ainda que entes queridos estejam se afastando, eu quero permanecer junto ao Senhor Jesus, porque a salvação é só através da pessoa de Cristo. Pedro, ele dá essa resposta, e essa também deve ser a nossa resposta: Senhor, Tu tens a palavra de vida eterna, para onde nós podemos ir? Qual é a nossa opção? Eu não tenho outra. Irmãos, e nós podemos ver ainda na palavra de Deus, que Jesus, ele se apresenta como o único que nos garante perdão. Segundo lugar, é o único que nos garante um perdão eterno. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo e Ele se entregou à morte na cruz. E a morte na cruz nos garantiu perdão, nos garantiu remissão, nos garantiu justificação. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados foram justificados em Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, mas fica lá com João, marcado lá para a gente poder voltar em João. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o texto diz assim: havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a lá na cruz. Irmãos, a Bíblia nos dá uma ideia de que havia uma nota promissória com o nome de cada um de nós. Você era devedor. Eu era devedor, havia uma nota promissória, e nós não conseguimos quitar essa nota promissória, nós não conseguiríamos pagar essa nota promissória. Não tinha ninguém, não tinha nenhum nome, não tinha nenhuma força, nenhum poder, não tinha nada que conseguiria pagar essa dívida que era nossa.
Mas a Bíblia diz que o Senhor nos amou com um amor eterno. E amou a cada um de nós de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito. E Jesus veio, e quando Ele morre na cruz, Ele pega essa cédula que era contra nós, essa nota promissória, Ele pega essa dívida que nós tínhamos, e a Bíblia diz que Ele rasga essa dívida, pagando um preço que era nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não havia opção para nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. E não havia opção, não havia possibilidade. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou essa nossa dívida, pegou essa nota promissória e Ele rasgou. E o texto aqui diz que Ele cravou-a lá na cruz, quando Ele morreu para nos garantir o perdão. Havendo riscado a cédula que era contra nós, Ele a rasgou, tirou do meio de nós e a cravou lá na cruz. É só Jesus, irmãos, não tem outra opção. É só Jesus, não foi nenhum outro nome, não foi nenhum general famoso da história da humanidade, não foi nenhum grande rei, não foi nenhum grande soldado, nenhum grande exército, não foi o maior artista que você pode pensar, não foi esses grandes nomes que a humanidade nos apresenta ao longo da história, mas foi o Senhor Jesus. E Jesus é a opção. E nós não podemos permitir que Satanás venha trazendo mentiras, enganos e falácias e palavras erradas, atacar o nosso coração a ponto de minar a nossa fé, a ponto de apagar a nossa fé. E Paulo vai nos desafiar a não permitirmos que a nossa fé seja diminuída e apagada. Mas nós precisamos trabalhar todos os dias, em todo o tempo, para que a nossa fé cresça. E esse é um desafio muito grande, porque o próprio Jesus, Ele nos ensinou, nos deixou entender e compreender que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Quem já viu grão de mostarda aí? O pessoal que é mais novo não viu. Você já viu um grão de mostarda? Aposto que não, e você já morou na roça, né? Tem que ter um pouquinho mais de curiosidade. Os mais novos não sabem o que é isso, né? Os mais novos hoje têm medo de pato, né? Vê um pato no quintal e sai correndo. Tem medo de galinha, Os meninos de hoje têm medo de qualquer bicho no quintal, né? Tem os meninos mais novos aí têm medo, estão lá em cima lá, né? Tem medo de... O Arthur está lá, né, Arthur? O Arthur, cara de novinho, tem medo até de borboleta. Os meninos de hoje correm de borboleta. Imagina se já viu um grão de mostarda. Eu desafio você amanhã, se der, procura um grão de mostarda. Jesus nos desafia cada um de nós, porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Mas, irmãos, a nossa caminhada, a nossa trilha deve ser de trabalhar para que essa fé cresça. Que você possa sair daqui orando nessa noite, falando com o Senhor: Senhor, me ajude, para que a minha fé venha a crescer, e a crescer, e a crescer. Tire de mim toda ponta de dúvida, toda ponta de incerteza sobre a Tua obra maravilhosa, mas eu quero que a minha fé se desenvolva e cresça, porque eu sei que o perdão que me garante a salvação vem do Senhor Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar. O perdão vem do Senhor. Nós não podemos tirar isso da nossa mente e do nosso coração. Era isso que Pedro estava falando: Senhor, para onde que eu vou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você entrou aqui nessa noite e você ainda não compreendeu isso, que você possa aproveitar essa noite e falar: Senhor, eu entendi, eu tenho errado, eu tenho pecado, mas eu sei que o Senhor perdoa se eu confessar, e é isso que eu quero fazer aqui nessa noite. Irmãos, Pedro entendia isso, e Pedro fala: Senhor, para onde que eu vou? E Pedro viveu uma experiência, várias experiências com Jesus, mas eu quero relatar só mais uma que tem a ver com essa mensagem. Eu não vou tirar os olhos de Cristo, não vou me afastar de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que certa feita os apóstolos estavam no barco, e todo mundo conhece essas histórias, e se você não conhece, eu te convido a ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que os apóstolos estavam num barco e começou uma grande tempestade, e eles ficaram morrendo de medo de morrer.
E a Bíblia diz que então olharam no meio das ondas e vinha um vulto andando e caminhando, e eles gritaram com medo, achando que era fantasma. Mas Jesus fala assim: não temais, sou eu. E Jesus acalma a tempestade, acalma as ondas, o vento diminui. E Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir me encontrar com o Senhor. E Jesus fala assim: vem. E a Bíblia diz que Pedro, ousadamente, Pedro era corajoso. Pedro, ele pula na água. E ele anda na direção de Jesus, sobre as águas. Mas presta atenção no que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz que Pedro andava, caminhava na direção de Jesus. Mas em um determinado momento, e isso está na Bíblia, você pode conferir, em determinado momento ele tira os olhos de Jesus. E ele começa a olhar para as ondas que estavam ali, para a água que estava ali batendo do lado dele. E a Bíblia diz que quando ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, ele começa a se afundar. E Jesus o pega pela mão e caminha com ele até o barco, e eles sobem no barco de novo. Irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus, senão nós vamos afundar. É em Jesus que devem estar os nossos olhos, a nossa fé, o nosso coração, o nosso alvo. Ele é o nosso alvo, o autor da nossa fé. Ele é o Senhor Jesus e não há outro nome. Ainda que te apresentem outro nome, uma outra mensagem. Eu tenho conversado com uma pessoa que tem apresentado para mim um grande desafio, que é continuar falando de Jesus para ela. Uma mulher mora lá para o lado da Pampulha, perto do meu primo, lá do lado assim da casa do meu primo, um primo meu, né, logicamente. E ela era de uma igreja evangélica e caminhava, professava a sua fé. E depois de um tempo agora ela falou: olha, eu estou mais satisfeita com a doutrina espírita, então eu acho que eu vou passar para o espiritismo. Irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os olhos da mensagem da cruz. E nós cantamos muitas vezes: sim, eu amo a mensagem da cruz. E isso tem que ser a realidade na nossa vida. Porque Jesus é a única opção. Jesus é a única possibilidade. É Ele que nos garante o perdão. Isaías 43, versículo 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor a mim e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. É Ele quem apaga as nossas transgressões. É Ele quem perdoa as nossas falhas, os nossos erros, e nós temos muitos. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus, e não tem outra opção a não ser o Senhor Jesus. E Pedro dá essa resposta para Cristo. É Pedro quem participa dessa experiência de andar sobre as águas, olhando para Cristo. E é assim que nós devemos caminhar, irmãos. As ondas estão aí ao nosso lado todos os dias. Ondas de problemas, ondas de dificuldades, ondas de notícias ruins, ondas das mais diversas naturezas. No trabalho, na escola, dentro de casa, na vizinhança, na rua, onde quer que seja. Mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor da glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Em terceiro lugar, irmãos. Primeiro lugar, eu vou repetir: só Jesus garante a salvação. Em segundo lugar, só Jesus garante o perdão. E em terceiro lugar, só Jesus garante de fato a vida eterna. Só Jesus garante de fato a vida eterna. É isso que Pedro fala com Jesus. Para onde que eu vou, se é o Senhor que tem a palavra de vida eterna? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu vou passar um tempo aqui nessa terra, me divertindo, buscando os prazeres, me esbaldando, de costas viradas para o Senhor e pronto, e depois um dia ser pego de surpresa. E quando eu acordar, eu já estou morto. E aí não tem mais chance, não tem mais tempo. Irmãos, eu vou dar uma notícia triste aqui para você nessa noite. Tudo isso que está acontecendo aqui, que nós estamos vendo aqui, que nós estamos passando,
daqui 100 anos vai fazer diferença nenhuma para nós aqui, para ninguém. Nem para os meninos que cantaram aqui. Daqui 100 anos. A vida eterna, irmãos, ela se apresenta diante de todos nós. Bate na porta, diante de todos nós. Para uns mais cedo, para outros mais tarde. Mas a vida eterna vai se apresentar para todos nós. E o que vai fazer diferença, irmãos, de fato, é se Jesus estava habitando o nosso coração como Salvador. Daqui 100 anos, ninguém de nós vai estar aqui mais. Mas eu prometo para vocês que eu vou no velório de todo mundo aqui. Eu vou. Mas presta atenção. Presta atenção. Abre o seu coração para aceitar Jesus. Ande com Jesus. Porque é só Ele que garante a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E aqui nós estamos falando de morte espiritual. Morte eterna, separação eterna de Deus, porque é isso que é morte eterna, é separação eterna de Deus, perdido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem outra opção. Não tem outro nome. As pessoas estão abandonando Jesus e correndo um risco muito grande. E eu quero caminhar aqui, irmãos, nessa mensagem, chegando aqui perto da conclusão, para comentar sobre um rapaz que eu conheci, e foi a ilustração que me veio à mente para poder compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Como os irmãos mais antigos aqui da igreja devem saber, durante um tempo da minha vida eu frequentei a igreja do Água Branca, a igreja presbiteriana lá no Água Branca. Cresci aqui no Lindéia e em determinado momento mudei para lá e frequentei a igreja do Água Branca. Depois eu voltei para cá, quando o pastor Antônio Sperber estava aqui pastoreando a igreja. E lá no Água Branca, nós conhecemos muitas pessoas lá, eles eram muito envolvidos com músicas, tinham bons músicos, e conhecemos pessoas de outras igrejas ali do Água Branca também, que tocavam, que cantavam, e tinha um rapaz que tocava guitarra muito bem na igreja, tocava no louvor de uma igreja lá no Água Branca, que não era a presbiteriana, mas a gente fazia encontros das igrejas, dos jovens, e ele ia lá, tocava, e tocava guitarra muito bem. E ele tocava guitarra tão bem que ele recebeu um convite para poder tocar numa banda que ia rodar tocando forró, música de forró. E ele então aceitou. E ele abriu mão de estar na igreja, tocando na igreja, para ir tocar num conjunto de forró. E num determinado dia, ele tocando num forró, lá mesmo no Água Branca, saiu uma briga dentro do forró, e tiro para todo lado, e um tiro pegou no peito daquele jovem. E ele com a guitarra pendurada, tomou um tiro no peito, e ali mesmo, dentro daquele evento, ele veio a falecer, e ali ele morreu. Se afastou da igreja, se afastou de Deus, blasfemava, falava contra a igreja, criticava a obra, criticava a igreja, e estava apresentando o talento que ele recebeu para louvar a Deus, colocando para uma obra mundana, e ali ele veio a falecer. Eu tenho certeza que muita gente que gosta de se aprofundar na palavra de Deus, talvez vá querer conversar e discutir sobre a questão da salvação desse rapaz. Foi salvo, não foi salvo, morreu e agora estava distante da igreja, para onde que ele foi? Irmãos, eu estou contando essa ilustração, não é para discutir essa questão, mas é para falar com você, para que viver correndo risco? Para que viver correndo um risco? Estando distante do Senhor na glória, estando distante de Jesus. Nós somos convidados para servir ao Senhor na igreja, para servir ao Senhor e caminhar juntamente com os irmãos da fé. Mas assim como no tempo ali que João relata, muitos o abandonaram e já não andam mais com o Senhor. Irmãos, sem entrar no mérito da discussão, para que você vai viver correndo um risco na sua vida? Só Jesus nos garante a salvação, só Jesus nos garante o perdão, só Jesus nos garante a vida eterna.
João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Abra esse texto na sua Bíblia e marca isso aí, você que está com a caneta na mão. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É isso que Pedro está dizendo, irmão. É isso que Pedro está falando. Pedro está falando, Senhor, para onde que eu vou? Não tem outra opção, não tem outra possibilidade, não tem outro nome, não tem outro caminho, não tem outra forma, é só o Senhor. E é essa mensagem que eu quero deixar no seu coração aqui nessa noite. Busque o Senhor para fortalecer a sua fé. Não permita que as intrigas desse mundo, que as injustiças desse mundo, que as tristezas desse mundo venham abalar a sua fé, a ponto de fazer você caminhar por aí correndo risco de vida. Mas não é só de tropeçar e bater a cabeça e morrer, não, é correndo risco de vida eterna. Não corra esse risco, irmão, mas fique firme na presença do Senhor da glória. Sirva ao Senhor aqui nesse lugar onde o Senhor te colocou. Se apresente para Deus. Fale com Deus. Foi aqui nessa igreja que eu, adolescente pequeno, falei, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero Te servir. Me dê a oportunidade de pregar a Tua palavra. E o Senhor Jesus me colocou dentro do seminário. E até hoje eu estou pregando a palavra de Deus. Não sei amanhã. Eu estou com esperança que chegue pelo menos até domingo, que eu vou no ar-condicionado lá no Flamengo. Mas eu estou pregando a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus para nós é um desafio de nos mantermos firmes. O hino de número 177 do nosso hinário, ele fala firmes nas promessas. E nós repetimos várias vezes nesse hino, firmes, firmes, firmes. Porque é assim que nós precisamos viver, com firmeza. Quantas pessoas se afastam da igreja pelo menor motivo que seja, quantas pessoas param de orar, quantas pessoas param de ler a Bíblia, quantas pessoas param de buscar ao Senhor, pelo mínimo de desafio, e o hino repete para nós, firmes nas promessas, firmes nas promessas, firmes nas promessas. E é assim que nós precisamos caminhar. Se você olha para esse texto e olha para essa palavra e você não tem a percepção da grandeza da resposta de Pedro, você deve nessa noite parar e falar, Senhor da glória, toca no meu coração, toca na minha vida, porque eu quero caminhar e eu quero seguir entendendo que não tem outra possibilidade, não tem outro nome. Fortalece isso em mim, grava isso na minha mente para que eu possa caminhar vivendo isso e compartilhando isso para outras pessoas. Concluindo aqui, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, é Jesus. Nós temos o perdão através dele, nós temos a salvação através dele, e nós temos a garantia da vida eterna através dele. E isso serve para fortalecer a nossa fé ainda mais. Que você nessa noite possa orar e falar com Deus, Deus, não me permita que abandone o ensino do Senhor. Não me permita que eu abandone o caminhar de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Jesus é a fonte da nossa esperança. Para onde nós iremos? Jesus é a fonte da vida eterna. Para onde nós iremos? Não tem outra opção. E eu quero finalizar aqui, irmãos, lendo juntamente com você o texto de Isaías. Abra lá, por favor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Abra aí e preste atenção nesse texto. Isaías capítulo 55. Eu vou ler a partir do versículo 1 e os irmãos acompanhem. Isaías 55. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei,
Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não te satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Versículo 3: inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Grave isso aí no seu coração, na sua mente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Vai chegar um tempo que muitos vão gritar, mas não terão alcance mais do Senhor. Vai ser tarde demais. Mas nós que estamos aqui, nós podemos orar e falar com Deus: Senhor, fortalece os meus pés, fortalece a minha caminhada, fortalece a minha fé, me ilumina, abre a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, para eu permanecer firme, ainda que ninguém mais queira. Eu quero ficar na tua presença, Senhor. Eu quero estar firme com o Senhor. Pedro entendia isso. Pedro compreendeu isso. E Pedro falou: Senhor, para onde que eu vou? Não tem outra opção, não tem outro nome. Só o Senhor tem salvação, perdão, vida eterna, graça, misericórdia, compaixão, benignidade para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,